Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do VCast. E hoje nós vamos falar sobre línguas originais bíblicas, né? Então, vou fazer uma pequena amostra aqui que eu acabei de aprender, né? Boker Tov, Erev Tov, Olayla Tov. Ou seja, bom dia, boa noite, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você estiver nos assistindo, nos acompanhando. E para nos ajudar nessa conversa de hoje, o nosso convidado é o André Soares, que ele é editor de livros aqui da editora Fiel, e ele também é professor de hebraico no Israel Institute of Biblical Studies. Além disso, ele também leciona disciplinas em diversos seminários e ele é presbítero de internamento da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, em Santo André. Seja bem-vindo, André, ao nosso VEcast. Bem-vindo, muito obrigado. Sempre um prazer servir os irmãos aqui. Legal, André. O André já é muito conhecido no Ministério Fiel Podcast. E falando em Ministério Fiel Podcast, nós estamos aqui também com o nosso co-host and co-guest também, nosso querido Marcílio Augusto, que é o nosso gerente de marketing do Ministério Fiel, mas ele também é seminarista do Seminário Martin Bucer. Então, na hora que eu olhei para ele, eu pensei assim, por que não convidá-lo também para estar à mesa conosco para falar sobre esse tema tão importante. Seja bem-vindo, Marcilhão. Obrigado, Vini. Seminarista tem que sofrer mesmo, essa é a realidade. Eu vim aqui para pedir livros, na verdade. Seminarista é o que o seminarista gosta de fazer, pedir desconto em livros. Seminarista geralmente tá precisando de dinheiro para comprar livro, né? Exato. Legal. Então, hoje nós vamos falar sobre línguas originais. Então, muito bom ter um professor, né, de hebraico e de teologia também, né? Para estar nos ensinando mais sobre isso. Hoje a gente queria realmente aprender, e não somente isso, mas também encorajar os nossos ouvintes, porque eu acredito que a imensa maioria da população evangélica, né, da população cristã, não tem acesso às línguas originais bíblicas, né? Então, André, a primeira pergunta que eu queria fazer é uma pergunta bem elementar, né? Eu confesso que eu já sei a resposta, mas para inteirar o nosso público, antes da gente começar a falar sobre a importância delas, quais são as línguas originais da Bíblia? Elas não foram escritas em português e nem em inglês, né? Então, como começou tudo isso daí? Quais foram os idiomas utilizados pelos autores bíblicos? Maravilha. Bom, nós temos 3 idiomas que são usados na Bíblia, né? O hebraico e o grego são os principais, mas nós temos alguns trechos em aramaico também. Por exemplo, nós temos uma seção relativamente longa no livro de Daniel, que foi escrita em aramaico. A seção vai de 2:4 a 7:28, se eu não me engano. Uma seção relativamente longa, ela abrange 6 capítulos, né? Mas, de forma geral, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com essas pequenas porções em aramaico, e o Novo Testamento foi integralmente escrito em grego. Essas são as línguas bíblicas das quais nós falaremos hoje aqui. Que legal, André. E de onde surgiu, acho que assim, a sua especialidade é hebraico, né? E como é que surge essa língua, que ponto em que ela está para ela ser tão utilizada assim, digamos que 80% da Bíblia deve estar em hebraico, né? Conta pra gente um pouco das características desse idioma. Tá. Bom, meu interesse pelo hebraico surgiu na minha adolescência, né? Eu sou filho de pastor, e filho de pastor tem que ler a Bíblia, né? Então, desde cedo eu comecei a ler a Bíblia na minha adolescência e tal, e eu tive interesse especial pelo Antigo Testamento, né? Quando eu era adolescente, eu pretendia fazer engenharia. Era louco, né? Maluco. Engenharia, e gostava muito de exatas, mas também gostava muito de humanas, era meio nerd, né? E aí eu descobri, quando estava no ensino médio, que se eu fizesse letras, eu teria a opção de estudar hebraico, fazer habilitação em hebraico. Falei, poxa vida, acho que vou trocar engenharia. Eu deixei de lado a engenharia, fui para letras, né? Fiz habilitação em hebraico e tal. E comecei a me especializar nisso, né? E, cara, eu não me arrependo nem um pouco de ter seguido esse caminho. Acho que sou muito mais feliz tendo seguido essa área do que a engenharia. Não, nada contra engenharia, né? Os nossos irmãos engenheiros são muito úteis para a sociedade. Com certeza. Mas eu amo ser um hebraísta. Depois eu tive uma formação em teologia e tal, fiz mestrado. E para mim é uma felicidade atuar nessa área como professor de hebraico, professor de teologia. Eu amo o que eu faço, amo ser editor de livros também, né? E para mim é uma felicidade atuar nessa área. Então eu comecei a me interessar pelo hebraico na minha adolescência, e desde então eu não parei mais de estudar essa língua, né? E todas as semanas eu dou muitas aulas de hebraico, na verdade.
E é com muita alegria que eu faço isso, muita satisfação mesmo. Eu me sinto muito privilegiado da parte de Deus, né, por poder trabalhar com isso. Legal. E essa língua surge ali, então, no Oriente Médio, ali naquele período, né, bíblico e tudo mais. E no momento que ela está sendo utilizada ali pelos autores bíblicos, né, ela era a única língua falada ali naquela região, ou tinham outros idiomas? Tem algum idioma que talvez anteceda o hebraico? Você poderia explicar para a gente mais sobre as origens mesmo, assim, do hebraico? Maravilha. Isso é uma questão interessante, né? Eu acho que para tornar a questão mais didática, a gente pode pensar primeiro na língua portuguesa. De onde vem o português? Bom, digamos que você nunca tenha estudado outra língua além do português. Então, você só sabe português. Mesmo só sabendo português, se você pegar um texto em espanhol, digamos, você vai entender muita coisa que está lá. Digamos que você entenda 80% do que está lá, né? Talvez você não tenha facilidade para entender um espanhol falando, mas se você pegar um texto, você consegue entender, você vai ver que há muitas palavras parecidas. Por que isso acontece? Né? Porque o português e o espanhol vieram de uma mesma fonte, que é o latim. Português, espanhol, francês, italiano, todas essas línguas vieram do latim. E o que eu quero dizer com isso? Né? O que significa uma língua vir de outra? O latim era a língua do antigo Império Romano, né? E esse império abrangia uma vasta região ao redor do Mediterrâneo, né? Então, os territórios conquistados pelos romanos eram territórios em que se falava latim de forma geral. Só que, com o passar do tempo, o Império Romano foi se esfacelando. E essas comunidades, que até então estavam unidas debaixo do poderio de Roma, foram se tornando independentes. E o latim que era falado por essas comunidades, né, por elas serem agora independentes, começou a ser particularizado. Então, o latim que era falado, por exemplo, na Península Ibérica, foi se diferenciando do latim que era falado na Itália. O latim falado na Itália deu origem ao italiano. O latim falado na Península Ibérica deu origem ao português e ao espanhol, que são línguas muito próximas, né? Então, essas comunidades foram particularizando o latim, de forma que, com o passar do tempo, essas particularizações deram origem a novos idiomas, como português, espanhol, italiano, francês, romeno, etc., né? O mesmo aconteceu com o hebraico. O hebraico não surgiu do céu, né? Apesar de ser a língua que a gente vai falar no céu, com certeza. É a língua do céu. Ok. Mas o hebraico não caiu do céu, né? Como que surgiu o hebraico? O hebraico, assim como o português, como o espanhol, como o italiano, né, é aparentado com outras línguas. Você pode pensar em línguas como edomita, moabita, ugarítico, aramaico. Todas essas línguas surgiram de uma fonte comum. Todas elas vieram de uma língua antiga, né? Então, quando você se dedica ao estudo do hebraico, um elemento muito importante é esse estudo comparado com outras línguas antigas. Porque a gente não tem acesso ao antigo hebreu, ao antigo israelita, para que ele nos responda a pergunta sobre o hebraico, para que ele nos fale qual é o significado das palavras. Então, o que nós temos que fazer? Nós precisamos consultar essas línguas antigas aparentadas com o hebraico para estudar o sentido de certas raízes nessas línguas, de certas palavras nessas línguas. E esse estudo comparado acaba lançando muita luz sobre o hebraico. Se, por exemplo, eu não soubesse o que é a palavra princípio no português, né? Como que eu poderia chegar ao significado dessa palavra? Eu poderia, por exemplo, consultar um dicionário de espanhol e ver o que é princípio em espanhol, ou princípio em italiano, né? Que são palavras próximas. O mesmo acontece com o hebraico, né? Se eu quero entender uma palavra no hebraico, eu posso consultar, né, essas línguas antigas aparentadas com o hebraico para que elas lancem luz sobre o hebraico. Um exemplo muito bacana disso, a gente pode tirar lá de Gênesis, primeiro capítulo, né? Na minha igreja eu estou fazendo uma exposição de Gênesis, né? E estou no capítulo 1, estou terminando o capítulo 1, né? Há 5 anos. Tô brincando, André. Não, mas eu realmente não consigo pregar sobre grandes porções da Bíblia. Eu assim, imagino a preciosidade que é, né? Você conseguir cavucar mais. Mas, enfim, desculpa. Não, tranquilo. Mas, enfim, tô pregando sobre Gênesis 1, né? E a gente lê lá nos primeiros versículos, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, tá? E a gente lê que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou se movia sobre a face das águas, dependendo da tradução, né? O que o verbo hebraico diz aqui, afinal? Né? Nós temos um verbo que é relativamente raro na Bíblia. Ele aparece 3 vezes apenas na Bíblia, né? O verbo rahaf. E ele aparece
com a estrutura verbal que ele tem em Gênesis 1, versículo 2, apenas em 2 lugares na Bíblia, né? Em Gênesis e em Deuteronômio. E, assim, é um pouco difícil você entender o que significa esse verbo com tão poucos exemplos na Bíblia. Então, o que você pode fazer? Você pode consultar outras línguas antigas para entender o significado de Rahaf, que nós temos lá em Gênesis 1, 2. O que significa o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Quando nós lemos a tradução em português, nós temos a impressão de que o Espírito de Deus estava, sei lá, surfando tranquilamente sobre a face das águas, né? Um cenário bem tranquilo e tal. Mas, na verdade, o verbo hebraico, quando nós o comparamos com o uso que ele tem em outras línguas, nós percebemos que ele tem a ver com sobrevoar, né? É um verbo que diz respeito ao ato de uma ave sobrevoar o seu ninho de forma protetiva, né? Então, o Espírito de Deus estava sobrevoando a face das águas. É como se o Espírito de Deus fosse comparado aqui a uma ave que está sobrevoando as águas. O que é uma figura relativamente comum na Bíblia, né? A palavra de Deus na Bíblia, em alguns casos, é comparada a uma ave, né? Uma ave que sai da boca de Deus para cumprir o propósito de Deus, né? O que é bem interessante. Então, quando a gente faz esse estudo comparado do hebraico com outras línguas antigas, nós podemos entender melhor o texto bíblico, o texto inspirado por Deus, né? Então, é bem importante nós seguirmos por essa vereda. Que legal, interessante, André. E quais seriam, assim, o que você recomenda para encorajar o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo? Como começar esse estudo das línguas originais, quer do hebraico, ou do grego, ou até mesmo do aramaico? Tá, bom, tem alguns caminhos que a pessoa pode seguir, né? Vamos supor que a pessoa não esteja com muitos recursos, tal, e que ela não tenha muito dinheiro para desembolsar no momento. Então, o que ela pode fazer é comprar uma gramática introdutória de hebraico, né? E começar a estudar por conta própria. Isso não vai ser tão fácil assim, porque, afinal de contas, as gramáticas trazem alguns conceitos gramaticais que não são tão simples para a maioria das pessoas, né? Mas é um caminho que a pessoa pode seguir. Agora, o ideal é que a pessoa se matricule num curso. Os seminários teológicos, né, geralmente têm a disciplina hebraico e grego, né? Geralmente não tem aramaico, mas tem hebraico e grego. Mas no seminário, de forma geral, o estudo do hebraico e do grego é bastante introdutório. Você não vai fazer grande avanço, você não vai sair do seminário especialista em hebraico ou grego, né? Você dificilmente vai sair sendo capaz de pegar a Bíblia em hebraico ou a Bíblia em grego e ler, né? Entender plenamente. Na verdade, no seminário a gente não sai especialista em nada, né? Porque a gente tem aula de introdução, né? Você tem introdução a isso, introdução àquilo, né? Não dá tempo, né, de especializar, né? Exatamente. Então, se você quer se especializar de fato na língua hebraica ou na língua grega, o ideal é que você faça um curso de hebraico ou de grego, né? Por exemplo, na instituição onde eu leciono, que o Vini mencionou agora há pouco, nós temos um curso completo de hebraico, também de grego, né? Então, o curso de hebraico dura 2 anos e meio. Então, por 2 anos e meio, você estuda hebraico do nível mais básico ao nível mais avançado, né? Você sai do beabá para, enfim, entender o texto sem vocalização, né? E o ideal é isso, que você faça um curso apenas de hebraico, né? Agora, se você quer um conhecimento apenas instrumental da língua, para você saber manusear um léxico, né, que é um dicionário, ou saber lidar de forma básica, pelo menos com uma gramática, né, você pode, então, fazer um seminário, né, um curso de hebraico no seminário. Geralmente, seminários também tem essa opção de você fazer uma matéria específica apenas, né? Então, você pode seguir por esse caminho, né? Então, alguns caminhos que quem quer estudar hebraico pode seguir. Eu tenho visto, na verdade, no seminário, eu acho que é você que dá aula, André, pode falar muito melhor que eu, mas a questão de você trazer algo do conhecido para o desconhecido, né? De você trazer daquilo que é a realidade da pessoa para aquilo que ela não entende, né? Isso fica muito claro para mim no grego, quando a gente vai pegar escritas semelhantes ou ícones semelhantes ao português, que são semelhantes ao grego e que tem a mesma sonoridade. Então, a gente tem, tipo, o alfa com o nosso A, que tem sonoridade iguais, parecem iguais. Aí você tem uma outra camada, isso eu estou falando do grego, que é o que está mais fresco na minha memória, né? Você tem uma outra camada onde as letras nos parecem algo que a gente conhece, mas a sonoridade é uma outra. Aí você tem letras que não são conhecidas de nós, mas que nós conhecemos a vocalidade dela, nós temos semelhanças no som, e nós temos o totalmente diferente, que é
letras que a gente nunca viu no português e que a gente não tem sonoridade no português. Isso no grego. Como que a gente faz isso no hebraico? Há uma forma de a gente trazer do conhecido nosso do português, como você falou, talvez da raiz do latim, para o hebraico, onde essa pessoa que está começando ou desejando começar a aprender mais sobre hebraico para poder trilhar esse caminho talvez mais autodidata. Tá? Eu gosto muito das gramáticas porque eu digo assim, se você sentar para ler com calma e com atenção, muita coisa você consegue absorver. É claro que tem uns termos que são mais difíceis, né? Mas como que esse aluno, esse jovem, essa jovem, ou esse pastor, né, que está começando a se interessar pelas línguas originais, pode vir do conhecido, do português ou latim, para esse desconhecido que seria, no seu caso, o hebraico? Bacana. Uma das grandes dificuldades do estudante hebraico é justamente que no começo ele fica muito sem chão. Porque o português é muito diferente do hebraico. Quando você estuda grego, por exemplo, o português tem bastante do grego. O alfabeto é relativamente parecido, muitas palavras do português têm uma origem grega, mas quase nada do português vem do hebraico. Nós temos pouquíssimas palavras no português que têm uma origem hebraica ou semítica, né? Geralmente nós temos muitos nomes próprios, né? Gabriel, Miguel, etc. Mas temos poucas palavras, de fato, né, do português que têm uma origem semítica. Consigo pensar agora na palavra que não é tão usual assim, mas a palavra cacife. Fulano tem cacife. O que significa isso? Fulano tem dinheiro. Cacife vem de uma raiz semítica, né, que em hebraico é kesef. Kesef é prata. Né? Então, quando a gente diz fulano tem cacife, nós estamos usando aqui uma raiz semítica. Agora tudo faz sentido. Mas são pouquíssimas as palavras do português que têm uma origem hebraica. Então, no começo do estudo do hebraico, o estudante costuma ficar muito perdido. Porque ele fica sem chão, fica sem norte. Ele não consegue fazer uma comparação do hebraico com o português porque não tem nada a ver. Tudo é diferente. As palavras são diferentes, o vocabulário é diferente, a escrita é completamente diferente, o alfabeto é diferente, o sentido da escrita é diferente. No hebraico se escreve da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. Isso foi terrível para mim, cara. Nossa, eu fiquei assim... porque eu já estava assustado com o grego, né? Mas o grego ainda é da esquerda para a direita, né? Então. Aí cheguei lá, o professor começou a escrever assim, da direita para a esquerda. Eu assim, meu Deus do céu. Ou o professor é disléxico, né? Ou o hebraico é estranho. Mas o hebraico é estranho. Mas, enfim, então o estudante fica muito sem chão no começo. Mas com o passar do tempo ele vai se habituando, né? E sobre essa questão do alfabeto que o Marcelo mencionou, isso é bem interessante. Porque, na verdade, os alfabetos que nós usamos aqui no Ocidente, de forma geral, e também em grande parte do Oriente, ou pelo menos numa parte do Oriente, esses alfabetos todos possuem uma origem comum, né? Um dos sistemas de escrita mais importantes já inventados na história foi o chamado alfabeto proto-cananita, ou proto-sinaítico, né? Esse alfabeto marcou uma evolução impressionante na escrita. Porque até então, os sistemas de escrita tinham sinais que representavam frases inteiras, palavras inteiras ou sílabas. E esse alfabeto proto-sinaítico foi o primeiro alfabeto conhecido a usar sinais para representar sons, né? Então, esse alfabeto tinha 22 letras e cada letra representava uma consoante. Esse alfabeto foi sendo apropriado por outras culturas. Por exemplo, os fenícios, né, começaram a usar esse alfabeto proto-sinaítico. Com o passar do tempo, esse alfabeto foi sendo particularizado pelos fenícios. E deu origem a um certo sistema de escrita bem importante também, né? Esse alfabeto fenício foi o primeiro alfabeto usado pelos antigos israelitas. Os israelitas nunca inventaram, nunca criaram um alfabeto. O primeiro alfabeto que eles usaram, mais ou menos a partir do século X a.C., né, período do início da monarquia em Israel, foi esse alfabeto fenício, né? O alfabeto fenício usado por israelitas é chamado tecnicamente de paleo-hebraico. Esse foi o primeiro alfabeto usado por israelitas na história. Eles usavam esse alfabeto de origem fenícia para escreverem o hebraico. Só que esse alfabeto fenício também foi apropriado por outras culturas. Pela cultura grega, por exemplo. Depois pela cultura latina. O alfabeto grego, então, tem a mesma origem do alfabeto hebraico. O alfabeto latino tem a mesma origem do alfabeto hebraico. Se você... É parecido mesmo. Se você tiver uma certa boa vontade, você consegue perceber que algumas letras são parecidas. Tem que fazer uma forcinha. Você consegue perceber que as letras são parecidas. Pense, por exemplo, na primeira letra do hebraico, que é o Aleph, ou a primeira do grego, que é o Alfa, ou a primeira do alfabeto latino, que é o A, né? Essas letras são todas parecidas. O Alfa
maiúsculo, né, é idêntico ao A do latim. São letras idênticas. E essas letras, por sua vez, remontam a uma antiga letra do proto-sinaítico, né, que era a letra Alp. Alp, nesse idioma, significava boi. Então, essa letra tinha o formato da cabeça de um boi. Pouco a pouco, essa letra, conforme ela foi sendo escrita tal, por diversas culturas, foi adquirindo um formato parecido com a letra A. O primeiro era um A virado de lado, né? E outras culturas foram girando esse A. Né? Isso deu origem ao alfa do grego, ao A do latim e ao Aleph do hebraico também. Né? Então, todos Mas por que o Aleph é um X? Então, o que acontece é o seguinte. Nesse primeiro alfabeto usado pelos israelitas, que era um alfabeto de origem fenícia, né? O alfabeto paleo-hebraico, o Aleph é muito parecido com A, ou com Alfa. É basicamente um A de lado, né? Um A deitado. Agora, esse alfabeto de origem fenícia foi usado pelos israelitas até o exílio babilônico, até o século VI. Do século X ao século VI, esse alfabeto foi usado pelos israelitas. Então, todos os escritores bíblicos que escreveram nesse período, por exemplo, Isaías, né, escreveram usando esse alfabeto de origem fenícia, o alfabeto paleo-hebraico. Agora, depois do exílio, quando os judeus voltaram para sua terra, eles voltaram com um novo alfabeto, né, que é um alfabeto de origem aramaica, né, um alfabeto de origem babilônica, mesopotâmica. Né. E esse alfabeto é relativamente diferente do alfabeto paleo-hebraico. Né. Existe uma certa semelhança também, porque esse alfabeto de origem babilônica também remotamente vem lá do alfabeto proto-sinaítico. Tá? Só que ele está muito distante já. Então as letras são muito diferentes. Né? Então, aí nesse caso, você precisa de muita criatividade para perceber as conexões. Mas, então, respondendo a pergunta do Vini de forma bem direta, né? O Aleph que nós temos hoje, né, vem desse alfabeto mesopotâmico. E esse alfabeto mesopotâmico está muito distante do proto-sinaítico. Ele vem desse alfabeto de uma forma muito remota, mas como está muito distante, ele acaba sendo muito diferente já. Esse momento, né, da nossa conversa, ele é bem para aquela pessoa que ela é entusiasmada a conhecer realmente o hebraico, né, conhecer as línguas originais de forma até mais profunda e não tanto instrumental, como você falou na questão de um seminarista ou de um pastor ou de alguém que vai tentar fazer uma exegese do texto. Mas eu vou dar esse salto para chegar nesse momento de instrumentalidade, que é quais os cuidados, na verdade, né? Porque eu, como seminarista, eu fui muito tentado agora eu tenho um léxico, eu tenho algum tipo de tradução aqui sugerido em português, e eu vou direto para o meu texto original e vou aplicá-lo direto, ou fazer uma sugestão de tradução, que não está nem nas línguas, nas traduções mais conhecidas da igreja, né? Seria uma ARA, uma NVI ou uma NA, ou a Corrigida Fiel, e eu vou fazer a minha própria sugestão aqui. Quais são os perigos de eu pegar um léxico daqui e transportar para cá, Sim. e eu errar diretamente nisso? Excelente pergunta, Marcinho. Bom, eu diria que quando a gente interpreta a Bíblia, a gente tem que ser muito humilde, né? Às vezes, acho que conhecer um pouco de hebraico ou de grego é pior do que não conhecer nada. Porque quando a pessoa conhece pouquinho, ela acha que sabe tudo. Né? Então, ela acha que vai reinventar a roda, vai propor interpretações que ninguém jamais ouviu ao longo de toda a história. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O exercício de interpretação bíblica deve ser feito com muita humildade. E nós temos que ter em mente que a interpretação bíblica não deve nunca ser feita de maneira solitária. Ninguém pode interpretar a Bíblia de forma solitária. A interpretação bíblica é um exercício comunitário. Né? E o que eu quero dizer com isso? Como você pode interpretar a Bíblia de forma comunitária, né, e não de forma isolada? Como você pode fazer isso? Deus se encarregou de dar a algumas pessoas o dom do ensino. Deus levantou mestres. É isso que Paulo fala lá em Efésios 4:11, né? Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, né? Querendo a edificação dos santos. Deus levanta mestres que são capacitados para nos ensinar a palavra de Deus. Eu sou incrivelmente arrogante quando eu deixo de levar em consideração o que esses mestres levantados por Deus têm dito. Eu sou incrivelmente arrogante quando eu pego a palavra de Deus e falo, olha, eu vou interpretar isso aqui de forma sozinha, de uma forma que ninguém jamais interpretou ao longo de toda a história. Deus quer que eu conte com os mestres que ele levantou.
Deus quer que eu consulte bons comentaristas bíblicos. Deus quer que eu consulte pregadores fiéis à palavra de Deus, que já trataram desse assunto. E hoje em dia, pela graça de Deus, nós temos muitos recursos para fazer isso. Nós podemos consultar pregações no YouTube, temos diversos meios na internet de consultar pregações escritas ou faladas mesmo. Né? Nós temos que sempre interpretar a Bíblia dessa forma, levando em consideração o que os mestres que o próprio Deus levantou têm dito a respeito daquele texto. Né? Então, é sempre muito importante que nós façamos muito bom uso e uso abundante de comentários bíblicos, de pregações que nós possamos acessar. É muito importante que nós conversemos com a nossa liderança a respeito do texto que nós pretendemos expor. Nós podemos conversar com cristãos mais experientes para que eles nos ajudem a entender o texto de uma forma mais apropriada. Né? Nós podemos consultar bíblias de estudo, que são recursos bem importantes e valiosos também. Né? Enfim, o que nós não podemos fazer de forma alguma é imaginar que nós somos a última bolacha do pacote, a cereja do bolo. Né? Eu vou falar o que ninguém jamais falou ao longo de toda a história. Quando eu proponho uma interpretação tão inovadora, a probabilidade de eu estar errado, profundamente errado, é gigantesca. Né? Então, nós devemos ser muito humildes na prática da interpretação bíblica, sem dúvida alguma. Sim. Outro perigo também que eu percebo com a exegese, com a expectativa de algumas pessoas, é que essa ideia de você saber uma língua original, você pode se enganar achando que você vai conseguir ler o texto bíblico como se você... Sim, sem interferência. Como se a língua portuguesa fosse uma grande interferência e você, indo para o original, você vai conseguir ter uma leitura mais pura, achei o termo, ter uma leitura mais pura da Bíblia. Mas isso é uma falácia também, né, André? Sim, de certa forma, sim. Até porque os tradutores da Bíblia não são pessoas que você encontra numa esquina e fala, vem traduzir a Bíblia aqui, né? São pessoas que estudam por anos a fio os idiomas originais. São pessoas muito capacitadas para fazer o que fazem, né? Não são pessoas perfeitas, não são pessoas que não cometem erro algum, né? As traduções, assim, infalivelmente possuem falhas, né? É impossível que uma tradução não tenha falha. Toda tradução tem a sua falha. Mas, por outro lado, eu também tenho que tomar um certo cuidado. Porque o tradutor, geralmente, sabe hebraico e grego muito mais do que eu. Né? Eu tenho que tomar cuidado ao discordar dele. Eu posso discordar dele, evidentemente, né? Mas quando eu faço isso, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu estou lidando com uma pessoa que sabe muito bem os idiomas originais. Né? E sabe muito bem a língua portuguesa também, né? Porque sim, não é só isso também. Sim, exatamente. Talvez eu tenha feito, sei lá, um semestre de hebraico e um semestre de grego no seminário. Eu não tenho muita condição de falar que, sei lá, o João Ferreira de Almeida estava errado. Por favor, né? Que o Luiz Saião estava errado ao traduzir o texto de certa forma na NVI. Né? Eu não tenho muitas condições de fazer isso. Eu tenho que ser humilde. O que eu posso e devo fazer é consultar quem sabe hebraico, quem sabe grego. Então, pego um comentário de um especialista em hebraico e especialista em grego. Esse cara, sim, pode discordar do Luiz Saião. Pode discordar do João Ferreira de Almeida. Né? Agora, se eu, na minha humildade, não sei muito hebraico, não sei muito grego, o que eu devo fazer é contar com a ajuda dessas pessoas que sabem bastante de hebraico, bastante de grego. Ou seja, os bons comentários bíblicos, né? E o Vini tocou numa questão bacana, que é a questão das traduções bíblicas, né? As traduções são fundamentais. Hoje de manhã, por exemplo, antes de vir para cá, eu estava lendo a Confissão de Fé Batista de 1689. Né? E essa confissão, no artigo que fala sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, diz que a Bíblia foi inspirada nos seus documentos originais, no hebraico, no grego, né? Mas que a Bíblia deve ser traduzida para as línguas modernas, porque as pessoas não sabem hebraico e grego. As traduções cumprem um papel fundamental. Elas tornam a Palavra de Deus acessível para um público que não tem acesso às línguas originais. Mas nós temos que ter em vista também que os tradutores, por mais bem intencionados e capacitados que sejam, não são infalíveis. A Palavra de Deus nunca falha. A Palavra de Deus inspirada é infalível e inerrante. Essa questão da inerrância, né? Tá bem na Notoriedade. Bem notoriedade, porque algumas pessoas têm questionado a doutrina bíblica e histórica da inerrância, né? Mas, enfim, a Bíblia é inspirada, infalível e inerrante. A Bíblia não contém falhas, erros e contradições. Mas quando nós falamos isso, nós nos referimos aos textos originais inspirados por Deus. Os originais, de fato, não têm falhas, não têm erros, não têm contradições. Os originais são infalíveis e inerrantes porque são inspirados por Deus, né? Mas as traduções não.
As traduções não são infalíveis nem inerrantes, porque elas são feitas por autores que não foram inspirados por Deus, né? Então, as traduções podem e, de fato, contêm falhas. Não existe tradução perfeita. Perfeito é apenas o original bíblico, que foi inspirado por Deus, né? E por isso, é bem importante que o mestre cristão busque se aperfeiçoar nas línguas originais. E não apenas fique dependente de traduções. É bem importante que ele busque esse conhecimento adicional, né? Porque isso vai fazer diferença no seu ministério de ensino. Quando eu elaboro uma pregação baseada inteiramente numa tradução equivocada, a minha pregação tende a ser também equivocada, né? O pregador tem que estar certo de que a tradução que ele leva consigo para o púlpito verte de forma correta e precisa o texto que ele escolheu. Porque se ele escolher uma tradução que verte de forma imprecisa o texto que ele escolheu, se ele basear todo o seu discurso, toda a sua argumentação numa tradução equivocada, ele pode levar os seus ouvintes ao erro. Então é bem importante mesmo que o pregador da palavra de Deus tenha plena convicção de que a tradução que ele leva consigo para o púlpito é a tradução que melhor verte a palavra de Deus. E quando eu digo isso, eu não quero falar que ele sempre deve escolher, sei lá, a século XXI, ou a NAA, ou a NVI, ou a revista corrigida, a revista atualizada, né? Cada tradução tem seus erros e acertos. Talvez a NVI verta de forma mais precisa um determinado texto. Mas a NVI não vai verter de forma tão precisa, talvez, um texto que a NAA verta de forma mais precisa. Para cada caso em particular, né, nós podemos usar uma tradução em particular, né? Eu acho que isso é bastante útil, na verdade, e acho que isso facilita bastante a comunicação do pregador. Em vez de o pregador fazer várias observações sobre eu acho que essa tradução não acertou por conta disso, disso, tal, ele pode simplesmente levar uma tradução que está redondinha, né? Só que para isso ele precisa ter uma certa habilidade com as línguas originais, né? O Vinícius Mussman, uma vez conversando sobre pregação, ele fala assim, nessa questão do mestre fazer o seu exercício, né, de exegese, ele fala, talvez eu possa até ter alguma palavra que eu acho que poderia ser uma outra, e ele fala assim, de púlpito, eu não falo para os irmãos que essa tradução está errada. Eu uso os sinônimos daquela palavra, que vão encaixar naquele direcionamento do sermão para onde eu estou entendendo que seria a exposição que deva ser feita, e eu não vou criticar o trabalho de irmãos que, né, se debruçaram anos, não é um ano, não é um mês para traduzir uma Bíblia para o português, né, ou fazer as versões que a gente tem hoje. E é bom ressaltar, como você fez, que a gente não está cego quanto ao português, né? A gente não está cego quanto à palavra de Deus na nossa língua, né? A gente conhece, aliás, pessoas são salvas hoje no Brasil, né, a cada instante, por conta da leitura das escrituras em português. Não é porque elas sabem grego ou hebraico que elas estão sendo salvas, mas é porque o português, né, esse canal que Deus utilizou, hoje tem salvado elas a partir da iluminação do evangelho nas escrituras. Mas eu acho que é uma boa técnica, talvez, usar de sinônimos que possam trazer mais luz àquele texto ou aquela exposição que você tem se proposto a colocar com a igreja. Eu acho muito bom a gente não ser tão crítico quanto as nossas traduções no Brasil, porque, né, foram homens que são muito mais capacitados do que nós, com 1 mês ou até 3 anos, talvez, de um estudo de línguas originais, né? A gente estudar é uma coisa, né? Você produzir academicamente algo que vai discordar de grandes mestres é uma outra coisa totalmente diferente, né? Com certeza. Bom, e quem disse isso foi o Vinícius Mussman, né? Então a gente tem que concordar, porque é o chefe aqui, né? Concordar não é o chefe. É o chefe do podcast, por favor. Fazer o corte, né? Eu concordo com o Vinícius Mussman. Eu discordo. Vou colocar aqui na tela. André, me veio à mente aqui que nós já falamos a palavra exegese várias vezes aqui, né, na nossa conversa. Não sei se a gente falou hermenêutica também, então, se não falou, estamos falando agora. Essas duas palavras, elas sempre são citadas quando o assunto é línguas originais. Exegese, hermenêutica, não, porque a hermenêutica de fulano é assim, assado, não, porque você não fez uma exegese correta desse texto. Mas nem todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo sabe o que é exegese ou hermenêutica. Você poderia explicar para a gente o que é exegese e o que é hermenêutica, a diferença entre elas, porque uma coisa que eu sei, elas não são sinônimos. Às vezes elas são tratadas como sinônimo, mas elas não são. Não são. Não há apenas uma única definição possível de exegese e hermenêutica, né?
Mas eu vou expor aqui as definições que eu acho mais apropriadas e mais acertadas. Hermenêutica seria a teoria ou a filosofia da interpretação. Né? Então, a hermenêutica nos fornece os pressupostos teóricos e interpretativos que nós usamos ao interpretar um texto. Né? Então, por exemplo, eu creio que a Bíblia, por ser inspirada por Deus, é inerrante, infalível. Se eu tenho essa concepção a respeito da palavra de Deus, eu tenho aqui uma limitação das interpretações que eu posso fazer. Eu nunca vou interpretar um texto da Bíblia de forma que ele contradiga outro texto da Bíblia. Eu tenho um limitador aqui. E esse limitador que me oferece é a hermenêutica, que é a teoria ou a filosofia da interpretação. Né? A exegese é a prática em si da interpretação. Eu pego esses pressupostos hermenêuticos e teóricos e os coloco na prática. Bom, então eu sei que, quando interpretar a Bíblia, quando fizer a exegese, um texto não vai poder contradizer o outro. A exegese nos ensina, então, a interpretar a Bíblia de forma correta à luz dos pressupostos hermenêuticos que nós determinamos. Então, a exegese geralmente tem um passo a passo, né, que nós devemos seguir, como nós podemos interpretar a Bíblia. Né? Então, a gente tem que levar em consideração contexto histórico, contexto canônico, contexto literário, temos que levar em consideração a gramática, né? Todos esses elementos compõem uma interpretação, uma exegese geralmente eficaz. Digamos, então, que a hermenêutica seria a teoria da interpretação e a exegese seria a prática da interpretação. A prática, exatamente. A exegese como um produto da sua hermenêutica. Exatamente. Um ponto que eu ia comentar sobre as traduções bíblicas, eu acho que é muito rico se o jovem, né, o irmão, a irmã que nos ouve, né, eu vou colocar como sugestão aqui, poder ler o começo da sua Bíblia, não o índice e não o Gênesis, mas o começo daquela tradução em si. Porque normalmente as versões que nós temos em português, elas colocam quais foram as metodologias utilizadas. Isso faz muita diferença porque, às vezes, a tradução ela priorizou estar mais próximo do seu sentido original do que do nosso tempo hoje. Então, você tem metodologias que falam, nós temos essa palavra em grego ou em hebraico, ela tem esse significado aqui, mas se eu fosse trazer para o português no dia de hoje, eu precisaria fazer uma adaptação com uma outra palavra, um outro sinônimo, para dar esse mesmo, para manter o sentido. Então, você tem metodologias que pretendem estar mais próximo ou estar mais distante. Por isso que nós temos, por exemplo, a nova tradução da linguagem de hoje. Então, ela se propõe estar mais próxima do nosso tempo, mais próximo do português dos nossos dias, do que, por exemplo, o João Ferreira, quando fez a sua primeira versão, ou uma área que tem uma dificuldade maior. Então, eu acho que seria uma boa sugestão para os irmãos poderem ler no início da sua Bíblia, porque eles falam, nós demoramos tanto tempo, os nossos teólogos priorizaram essa metodologia de tradução do que essa outra. Então, por isso que é legal, né, você ter várias versões em sua casa das Escrituras para você poder consultar quando que o irmão priorizou um tipo de metodologia e quando foi uma outra e falar, poxa, faz sentido eu trazer para o nosso tempo esse conceito. E é claro que a gente não vai modificar termos que são muito preciosos para nós, né, como propiciação ou justificação, talvez tirar essa verdade para algo muito do nosso século, talvez perca a sua verdade, seu peso. Né? Então, acho que seria uma boa sugestão para o nosso ouvinte também. Com certeza, absoluto. Perfeito, uma ótima colocação. E existem pelo menos duas abordagens quanto à tradução. Né? A tradução de equivalência formal, que é aquela que busca verter, de certa forma, palavra por palavra, e a tradução de equivalência dinâmica, que tenta pegar um bloco de ideia e passar essa ideia, né, para a língua que está recebendo a tradução, para o português, por exemplo. Né? Então, nós temos essas duas diferentes abordagens. A Revista Corrigida, por exemplo, é uma tradução que prioriza a equivalência formal. A NVI prioriza a equivalência dinâmica. São duas abordagens diferentes e acho que cada uma tem o seu valor. As duas podem ser usadas tranquilamente, né? E acho que a gente não precisa demonizar nenhuma dessas duas estratégias. Acho que ambas têm o seu valor, né? Eu vejo algumas... Desculpa, Marcelo. Eu vejo algumas pessoas criticando, às vezes, algumas traduções que são mais de equivalência dinâmica. E é muita... me desculpe se você já fez isso, mas é muita arrogância, né? Porque por mais que você discorde, é um trabalho primoroso você traduzir uma Bíblia, Sim. Né? Nossa. Por mais que você erre, ou por mais que não caia o seu português não caia no gosto de todos, né? Exato.
Eu queria talvez algum hater da NTLH venha aqui me xingar, mas eu não acho uma Bíblia horrível como muitas pessoas falam. Não é a que eu uso, não é a que eu uso para os meus sermões, mas eu a consulto vez ou outra sim, porque ela não é, claro, assim como todas, não é feliz na maioria das suas propostas, né, de tradução, mas ela também ajuda, e foi um trabalho muito difícil. Penso que foi muito difícil para os tradutores, quando falaram para eles assim, faça uma Bíblia na linguagem de hoje. Né? Então tem que ser valorizado esse trabalho, por mais que às vezes você, que tem um pouco mais de conhecimento, até mesmo da língua portuguesa, ache que o texto poderia ser melhor. Né? Com certeza. E essas traduções que têm uma linguagem mais acessível, eu acho que são muito valiosas, porque as nossas igrejas estão repletas de pessoas que não têm muito estudo, pessoas que estudaram, sei lá, até segunda, terceira, quarta série, pessoas que apenas sabem ler e escrever. Se você entregar na mão dessa pessoa a revista corrigida, cara, ela vai deixar de entender 60%, 70% da Bíblia, porque tem um linguajar muito diferente do nosso. Muito pesado. Agora, se ela pega uma tradução mais acessível, como a NTLH ou mesmo a NVI, ela pode fazer bastante progresso na compreensão da palavra de Deus. Né? Mesmo que as traduções sejam imperfeitas, como qualquer tradução, elas têm o seu valor. E elas são traduções, de fato, mais acessíveis para pessoas mais simples. Né? Então, com certeza, a NTLH, a NVI, a NA, essas que usam... NVT. Eu gosto muito da NVT. O linguajar mais contemporâneo, né? São traduções muito, muito importantes, que cumprem um papel importante. Quando eu li a introdução da NA, né, ela fala assim que eles priorizaram manter os textos mais poéticos e manter... e fizeram a questão da facilitação dos pronomes. Então, você tira os vozes, tem voz e os pronomes mais crescentes, vamos chamar assim. Tem um nome específico no português, eu não estou lembrando. Para colocar o você no lugar. Mas em textos poéticos, eles mantiveram. Então, você tem muito texto dos textos sapienciais, né? Você tem Salmos, o Jó e semelhantes, que eles mantiveram essa forma mais bonita da leitura do português. Mas em outros casos, não, é você. Então, isso que facilitou muito, porque o pessoal gosta muito hoje em dia da NA por conta disso. Mas eu interrompi você, André, no que você ia falar. Perfeito, concordo totalmente com isso. Existem traduções... Existem também paráfrases. Isso, aí é ruim. Paráfrase... O que é uma paráfrase, né? Paráfrase é a tentativa de você colocar com suas próprias palavras o que você está enxergando lá na Bíblia. Né? E paráfrase pode ter o seu valor também, mas paráfrase é a compreensão de quem está escrevendo. Né? É a compreensão de quem está escrevendo. A pessoa pode estar certa, pode estar errada. Né? É um material de consulta. Exatamente. Paráfrase, inclusive, a gente usa no sermão. Sim, o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. E há paráfrases que são boas e paráfrases que são ruins. Você pega, por exemplo, para citar um caso bem esdrúxulo, né? Aquela Bíblia freestyle, né? É uma bizarrice. Uma coisa totalmente profana e absurda. Aí essa daí a gente pode falar mal mesmo. Pode falar. Não pesquisem sobre essa Bíblia. Infelizmente já falou, agora o povo vai procurar. Falar não pesquisa é a mesma coisa que falar pesquisa. Vão lá atrás, baixem, tá no Trend Topics agora. Mas, enfim, se vocês quiserem, a gente pode citar alguns casos bíblicos, né? Pelo menos um caso, né? Em que o conhecimento das línguas originais nos leva a uma compreensão mais aprofundada do texto. Fica à vontade, André. Maravilha. Eu selecionei um exemplo aqui do livro de Provérbios, um versículo bem conhecido. Né? Fiz questão de pegar um bem conhecido para a gente ver como o conhecimento das línguas originais é importante. Provérbios 22:6. Esse é aquele versículo que diz ensina a criança no caminho que deve andar e quando ela crescer não se desviará dele. Ótimo. Eu estou com um filho pequeno, André. Agora é o momento de eu aprender. Então, eu quero chamar a atenção principalmente para a primeira parte do versículo, né? Ensina a criança ou menino no caminho que ele deve andar. Quando a gente lê essas palavras, a gente tem a impressão que o que o texto está falando é algo do tipo, olha, você deve educar o seu filho no caminho do Senhor, porque ele vai crescer depois e não vai se desviar desse caminho do Senhor. É como se o texto fosse uma promessa. Sim. Se você fizer o seu trabalho direitinho, educando seu filho vai crescer e vai ser uma pessoa que vai seguir esse caminho que você propôs para ele. Mas o texto hebraico aqui, que nem é tão difícil assim,
Aí não, você brincou, né, André? Não, porque Criança assim- hebraica... Ele sabe, né? Eu não sei. Não é tão difícil. Tudo bem, desculpa. Fale por você. O que eu quero dizer é que não há nenhuma minúcia gramatical aqui. Ah, sim, Alguns sim. textos são de fato difíceis. né? Perdão, André, Aham. fez uma brincadeira. Mas, não, tranquilo. Versículo 6, cadê? Aqui. Em hebraico, nós temos na primeira parte o seguinte. Hanor lanar alpidarko. Né? Tá vendo? Não é difícil. Perfeito. Literalmente, o que esse texto diz, é assim, não há nenhuma controvérsia a respeito disso. O texto de fato diz isso. O que o texto diz é: educa o menino conforme o caminho dele. Educa o menino conforme o caminho dele. Nós temos aqui a palavra darko, em hebraico, que é o substantivo derer, caminho, com esse sufixo pronominal o, que significa dele. Então, darko é o caminho dele. Educa o menino conforme o caminho dele. E quando ele crescer, não se desviará dele. Entendi. Só que essa tradução acaba ficando estranha. Né? Como É assim? dele quem? É o menino. É o o caminho caminho do do menino. menino. Ok, então. Educa o menino conforme o caminho que ele quer seguir. Isso acaba ficando estranho, porque você pensa, bom, então o que o pai deve fazer é educar o menino conforme o caminho que ele mesmo quer seguir? Que ele deseja. Isso Né? não faz sentido. Como que eu vou educar uma criança conforme ela quer ser educada? Criança não sabe nada, né, da Sabe vida. nada. Romanos 1, não deixar seu bel prazer. Pois aí. é, exatamente. Mas é isso que o texto hebraico está dizendo. Puxa. Educa o menino conforme o caminho dele. E quando eles crescer, não se desviará desse caminho. Certo. Nós temos aqui uma construção que é bem interessante. Uma construção que nós usamos em português até. Né? Às vezes nós usamos um verbo no imperativo, depois usamos o conectivo e, então usamos um verbo no futuro. Então você pode imaginar, por exemplo, uma mãe dizendo para o seu filho: continue jogando futebol na sala e você vai ver o que vai acontecer. Uhum. Né? Nós temos o verbo no imperativo, depois o conectivo e depois um verbo no futuro. O que esse tipo de construção revela? É como se essa construção tivesse a força de uma construção condicional. O sentido aqui é: se você continuar jogando futebol na sala, você vai ver o que vai acontecer. É exatamente isso que nós temos aqui nesse texto hebraico. Essa é uma construção típica do hebraico também. O sentido aqui é: se você educar o seu filho conforme o caminho dele, ele vai crescer e não vai se desviar desse caminho. E qual que é o caminho do filho? É um caminho de tolice. Sim. A teologia de Provérbios, né, nos deixa muito claro que o caminho que a criança quer seguir é um caminho de tolice. Nesse mesmo capítulo 22 de Provérbios, nós lemos que a tolice está ligada ao coração do menino. O que há no coração da criança é tolice. E essa tolice precisa ser tirada de lá. O problema é que alguns pais querem criar os seus filhos conforme o caminho que eles mesmos querem seguir, que é um caminho de tolice. Qual que é o resultado disso? O resultado é que a criança vai crescer e não vai se desviar do seu caminho de tolice. Ela vai continuar tola. Vai continuar tola. Meu Deus. Exatamente. Calma. Você pode pensar, por exemplo... Então, vai Não. continuar. O Vai. versículo é totalmente diferente, então. Você pode pensar, por exemplo, naqueles pais que levam, sei lá, o filho no mercado, no shopping. Eles estão completamente sem dinheiro. Né? Estão completamente endividados. Então a criança começa a dar o seu showzinho, né? Pai, eu quero esse brinquedo aqui. O pai fala: perdão, filho, eu não tenho dinheiro. Quando eu tiver, eu compro para você. Então a criança deita no chão, se descabela e começa a chorar, gritar, se esgoelar. O pai não tem dinheiro. Mas o que ele acaba fazendo? Mesmo sem ter dinheiro, ele se endivida mais um pouco. E compra o presente para o filho dele, compra o brinquedo para o filho dele. O que esse pai está fazendo? Está criando seu filho conforme o caminho que ele quer seguir. O caminho que o filho quer seguir. E qual vai ser o resultado? O filho vai crescer e vai continuar sendo uma pessoa tola. Uma pessoa mimada, digamos. Né? É isso que o texto está dizendo. O texto não está garantindo que se você educar o seu filho nos caminhos do Senhor, seu filho nunca vai se desviar desses caminhos. O que o texto está dizendo é: se você educar o seu filho conforme o caminho que ele quer seguir, o seu filho vai continuar sendo tolo. Ele nasce tolo e vai morrer tolo. Né? Meu Deus. Seria mais ou menos isso. Mas e agora, André? O que a gente faz? Tem alguma tradução, tem alguma, todas as tem alguma traduções. tradução da língua portuguesa que dá esse sentido? Porque, pelo que eu entendi, tem uma ironia, então, no versículo, né? Isso, vai, ensina mesmo a criança aí, que você vai ver o que vai acontecer. Então, das traduções que eu conheço e às quais eu tenho acesso, eu não encontrei nenhuma, né? Mas nós temos essa interpretação em comentários bíblicos, por exemplo. Se você pegar Entendi. pegar Você não bom- tá sozinho nessa Não, de interpretação. forma alguma. Se você pegar um bom comentário bíblico, né, sei lá, do Bruce Waltke, né, que fala sobre esse texto, você vai encontrar exatamente essa interpretação lá. Né? Para comentaristas bíblicos, essa tradução que eu propus aqui é a tradução que eles assumem.
né? Acho que você não vai encontrar nenhum comentarista bíblico de ponta, de qualidade, defendendo essa tradução histórica que a gente tem aqui. O problema é que esse versículo é muito conhecido. Sim. E quando você resolve mexer em versículo muito conhecido, é um problema. Né? Porque as pessoas têm a impressão de que você está mudando a palavra de Deus. Sim. Isso gera geralmente muito problema. Parabéns, André, por Isso. gerar esse caos Em agora toda a internet igreja agora. brasileira. Eles vão compartilhar, os meninos vão fazer um corte desse trecho e vão compartilhar só esse trecho, vai rodar em todos os WhatsApps da internet brasileira. Mas, André, isso me lembrou muito aquilo que nós estávamos falando sobre hermenêutica. Porque aí você no português agora. Porque você percebe que há uma influência de uma boa hermenêutica para também chegar. Tem a questão gramatical do sufixo pronominal, que diz que o caminho é do menino. Então, a gente tem que fazer uma hermenêutica gramatical. Mas também tem a questão do gênero literário, de compreender que a literatura sapiencial ela é uma literatura que espelhava a razão da época, né? O senso comum da época, e que não deve ser visto como um conjunto de promessas. Então é a própria realidade de uma maneira poética, né? Sendo colocada assim, a vida é assim. Geralmente as coisas na vida acontecem assim. Então eu percebo, e pelo menos você mostrando a sua interpretação, eu percebo uma questão gramatical somado a uma questão de uma hermenêutica, de consideração do gênero literário para chegar nessa conclusão de tradução, certo? Com certeza. Não, perfeito. Mas perfeito. você sabe que esse texto, né, lendo agora no português, né, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Você trouxe, né, a questão do original, mas no português ele não está sendo contraditório ao ensino de forma geral. Dizendo, você precisa educar o seu filho de forma adequada segundo as escrituras para que ele não se desvie desse caminho. É claro que o problema disso é que a gente interpreta como realmente uma promessa. Exatamente. Né? E aí isso fere o coração de muitos pais, porque, poxa, ensinei meus 4 filhos no caminho do Senhor e um deles... Aí fica com essa promessa para sempre no coração. Não, o Senhor disse, se eu ensinar, vai dar certo. Então, tem essa questão de... O versículo não é totalmente contrário ao que seria o original dele, mas ele leva a gente ter uma promessa do coração que não é, na verdade, o que está sendo proposto no original. Não, eu concordo totalmente. E eu até consigo imaginar aqui a mente do tradutor bíblico. Né? Quando ele viu o texto original, que é relativamente claro, ele falou, não é possível, acho que estou entendendo errado isso aqui. Como eu vou educar o meu filho conforme o caminho que ele quer seguir? Acho que não é isso que o texto quer dizer, né? Então, o tradutor acaba remanejando as palavras, né, para que o texto transmita uma mensagem que ele julga que é a mais adequada, né? Mas essa mensagem que ele acaba transmitindo, por mais verdadeira que seja, e de fato é verdadeira, né? Não é exatamente o que nós temos no texto hebraico original, né? Então, se você for pregar sobre esse texto, você tem que ter a garantia de que a tradução que você leva consigo para o púlpito, ou a tradução que você vai propor para a igreja, é de fato a que está em conformidade com o que nós temos no texto original, que é o texto inspirado por Deus. Né? Nenhuma tradução foi inspirada por Deus. Toda tradução pode, de fato, cometer falhas e erros. Né? E grande parte das traduções da língua portuguesa não captam de forma adequada, segundo eu penso, né, o que nós temos aqui no original hebraico. Então, se eu baseasse toda a minha pregação naquilo que eu acredito ser uma promessa de Deus para os pais que educam os seus filhos nos caminhos do Senhor, a minha pregação não seria verdadeira. Porque essa não é uma promessa que nós temos aqui. E você coloca muito peso também, né? Exatamente. Porque como que você produz salvação, né? Não tem como. Então, por mais que você se esforce, eduque os seus filhos nos caminhos do Senhor, Deus é soberano. Né? Então, você acaba colocando uma falsa promessa no coração do pai, enquanto ele poderia muito bem dar uma educação para o filho dele, confiando muito mais em Deus, na soberania de Deus. Sim. E isso daria alívio para que ele ensinasse o seu filho sem toda essa... Acaba ficando uma coisa legalista. Eu estou ensinando a criança, né, para eu ter certeza que ela vai ser um crente lá depois, mas você não tem controle sobre isso. Nem controle, né? E isso acaba deixando muitos pais frustrados também, porque há pais ótimos que dão uma educação cristã formidável para os seus filhos, e infelizmente os filhos acabam se desviando em algum momento da sua vida, né?
esse pai fica com a impressão de que talvez ele não tenha feito tudo que podia, né? Que ele não tenha sido um bom educador para o seu filho. Dependesse dele. Pense, por exemplo, em alguém como John Piper. Nós não temos motivos para duvidar que Piper foi um excelente pai para os seus filhos. São todos crescidos já. Se não me engano, são 4 ou 5 filhos, né? E um dos filhos do Piper, do pastor John Piper, né? Acabou se desviando. Ele se tornou um ateu que tem um canal no TikTok, não sei se é assim que fala, canal no TikTok? Canal? Uma conta. Uma conta no TikTok, né? Tem uma conta em que ele combate a fé cristã. Um filho de John Piper, né? E o Piper já confessou que isso o deixa profundamente frustrado e triste, né? Ele já chorou muito a Deus, já suplicou a Deus que salve seu filho, mas seu filho continua sendo ateu, opositor da fé cristã. Ele faz isso de forma aberta, né? Ele combate, inclusive, a teologia do seu próprio pai. E será que Piper não foi um bom pai, né? Será que a prova de que Piper não foi bom pai é que Provérbios 22:6 garante que se você for um bom pai, um bom educador, seu filho vai seguir o caminho de Deus? E não é isso que o texto fala, não é essa garantia que o texto nos dá, né? Um bom pai, um ótimo educador, né, pode ter um filho que infelizmente acaba se perdendo. Isso foge ao controle do pai, né? Nós não temos como controlar isso, como o Vini muito bem disse. Não, eu vejo isso do exemplo da minha própria casa, né? Somos em 3 irmãos. E eu e meu irmão somos cristãos, meu irmão mais velho. E a minha irmã não é. E ninguém... minha mãe já é falecida, mas ninguém consegue falar nada da minha mãe. Ela foi uma excelente mãe para todos nós e criou nós 3 se esforçando ao máximo para que estivéssemos no caminho do Senhor. Mas Deus é soberano. Uhum. Sim. Coisa que nós não podemos fazer. Então, No inglês também é assim, Daniel? O versículo? É? Igualzinho no brasileiro. No brasileiro não, no português. brasileira. A língua brasileira. Gente, que blowing mind, né? Pois é, cara. E voltando a falar sobre traduções, né? E também infelizmente tem que encerrar. Quais das nossas traduções disponíveis na língua brasileira, na língua portuguesa, qual que você mais recomenda? Qual que a sua preferida no sentido de que ela mais acerta, né? Então, eu tenho receio de recomendar uma tradução em particular, né? Porque A Bíblia de Estudo da Fé Reformada. Que você vai... Dizem que a área é a Bíblia do céu, né? Fica a dúvida. Mas cada tradução tem os seus erros e acertos, né? Uma tradução, como eu disse ao longo do programa, verte melhor um texto, enquanto verte não tão bem outro texto. Né? Para cada texto eu recomendaria uma tradução específica, né? Mas, enfim, as traduções para o português geralmente são boas. Nós temos ótimas traduções para a língua portuguesa, né? Desde as clássicas até as mais recentes. Nós temos, entre as traduções clássicas, né? A ARA, que o Marcelo mencionou, a Revista Corrigida, né? Temos a Fiel. Das mais recentes temos a NAA, Século XXI, a NVI, até a NTLH, né? São ótimas traduções. E o crente pode tranquilamente ler essas traduções e saber que os tradutores estão fazendo um ótimo trabalho. Né? Eles estão dando acesso a nós, de fato, à palavra de Deus. Por mais que eles se equivoquem em alguns pontos, como acontece, né? Eles estão, de fato, fazendo um ótimo trabalho, estão nos legando, de fato, a palavra de Deus em língua portuguesa. Né? Então, eu não recomendo nenhuma tradução em particular, mas eu recomendo ao leitor que faça uso de todas essas traduções que eu mencionei aqui. Né? Leia a Revista Corrigida, depois leia NVI, depois NAA, leia todas as traduções que nós temos em português, pelo menos essas... Principalmente, né? Se você for o mestre da palavra. Sim, né? Com certeza. Ter pelo menos ali 4 traduções na sua tela ou na sua mesa, né? Pois é. Nós temos boas traduções, até mesmo feitas por não protestantes, né? Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém. É uma boa tradução. Eu tenho ela. Né? Que é uma tradução católica. Nós temos, sei lá, a TEB, que é a tradução ecumênica da Bíblia. Né? Boa tradução também. Né? Nós temos uma pouco conhecida, foi uma das primeiras, né? Que é a tradução brasileira. Ela é muito boa, ela ainda usa o termo Jeová, né? Mas eu gosto muito dela. É uma ótima tradução. É uma boa tradução. Teve uma, se eu não me engano, a SBB teve uma reedição dela há alguns anos atrás. E eu gosto muito dela. É uma boa fonte de consulta para mim. Aqui na Fiel, a tradução que nós usamos nos nossos livros é a ARA, Revista Atualizada. Né? Mas não porque nós consideramos que essa tradução
é a melhor já feita em toda a história, que ela não tem nenhum erro, né? Mas simplesmente por uma questão de padrão mesmo. Nós usamos a ARA como padrão aqui, né? Na minha igreja, por exemplo, o padrão é século XXI. Né? E outras igrejas têm outros padrões, e não necessariamente uma igreja precisa ter um padrão de tradução também, né? Mas, enfim, cada instituição, cada igreja tem geralmente seu próprio padrão. Facilita a questão, por exemplo, de memorização em igreja, né? Sim. Da própria pessoal, né? Às vezes, eu conheço irmãos mais velhos do que eu, que começaram com corrigida fiel, aí depois mudaram para ARA. Então, ele começa falando no versículo metade fiel e metade ARA, né? Então, é engraçado ver. E hoje a gente tem essas possibilidades também, então talvez essa próxima geração memorize ou fale muito mais com facilidade versículos na Almeida 21 ou na NAA. Então, o meu pai, por exemplo, ele foi educado com a revista corrigida. E meu pai sabe a Bíblia de cor, uma coisa impressionante. Ele cita assim, trechos enormes da Bíblia de cor, todos na revista corrigida. Né? Por mais que a nossa igreja, da qual meu pai é o pastor, adote oficialmente século XXI, quando meu pai cita um texto de cabeça, é sempre a revista corrigida. Né? E como eu fui educado pelo meu pai, a Bíblia que eu uso no meu dia a dia é a revista corrigida. Né? Olha só. É a que eu mais leio, com certeza. Mas não porque eu acho que essa é a melhor de todas, mas simplesmente porque é a Bíblia do meu coração, assim, sabe? Mas eu gosto muito da NAA, por exemplo, acho fantástica. Eu gosto muito da NVI também, né? São ótimas traduções, com certeza. Legal, André. E dá uma palavra final aí de encorajamento aos seminaristas, né? E exortação também. Pode puxar a orelha, porque você é professor, né? Aos seminaristas, né? E aos que estão aí se formando em línguas originais ou pretendendo isso. Tá. Então vamos começar com um puxão de orelha, né? Seminaristas, os cursos de línguas originais, hebraico e grego, não estão na grade do seminário só para cumprir, né? Só para cumprir a carga horária necessária. Eles estão lá porque eles são importantíssimos para a sua formação, né? Alguns seminaristas estudam hebraico ou grego só para serem aprovados, mesmo que queiram se dedicar ao ministério pastoral. Não faça isso, tá? Aproveite esse momento no seminário, estudando grego, hebraico, busque se aprofundar, né, cada vez mais nessas línguas, porque elas vão ser muito importantes para o seu ministério de ensino. Né? A palavra de Deus não foi produzida em português. O texto inspirado por Deus está em hebraico no Antigo Testamento e em grego no Novo Testamento. Né? Então, busque se esforçar para entender a palavra de Deus nos seus originais. Quanto mais você conhecer as línguas originais, mais enriquecido vai ser o seu ministério de ensino, com certeza absoluta. Né? E para aqueles que querem se dedicar ao estudo do hebraico, do grego, do aramaico, né, eu recomendo que você faça isso. Né? Nós temos tesouros escondidos na Bíblia que só podem ser acessados por pessoas que dominam as línguas originais. Nós temos jogos de palavras, nós temos certos elementos poéticos, certas estruturas gramaticais que só podem ser entendidas, de fato, se você conhecer as línguas originais. Né? Então, faça isso, você não vai se arrepender de forma alguma. Eu reconheço que o estudo de gramática nem sempre é o mais prazeroso do mundo, né? Mas é muito importante. Né? Com certeza, todas as horas que você investir no estudo de gramática vão trazer dividendos para você. Você vai ser muito beneficiado conhecendo as línguas originais, sem sombra de dúvidas. Tá bom? Então, é isso. Boa. Eu quero agradecer meu professor, então. Vou agradecer aqui o professor Wilson Porte e também ao professor Paulo Vale, os dois pastores que me ensinaram tanto o grego quanto o hebraico. Talvez não tenha sido o melhor aluno, mas com certeza vocês foram os melhores professores. Você conseguiria honrá-los e falar o alfabeto Que hebraico isso? aqui? Vamos continuar aí. Você identificar o alfabeto. Que isso, cara. Com o Wilson a gente teve até musiquinha para aprender. Então, fala aí, Marcinho. Vini, você está me constrangendo aqui, porque eu não vou saber falar inteiro, não. Como eu falei, eu não fui o melhor aluno, mas entendi. Acompanhei as aulas com certeza. Tá bom, não, tudo bem. Quer falar mais alguma coisa, André? Não, da minha parte, acho que era isso. André, muito obrigado. Eu me lembrei agora de uma palavra do pastor Sacha, que eu tive o privilégio de tê-lo como professor no meu seminário, não de exegese, né, mas de Efésios. Ele o jeito Sacha de ser, né? Ele falou assim, fez uma piada, claro, que as línguas originais é igual a roupa de baixo, né? É igual as nossas cuecas, né? Elas são muito importantes. É imprescindível que você esteja sempre com elas, mas se você mostrar, é feio. Nossa, que bela maneira de terminar o podcast. Citando Então, Sacha.
Porque que ele falou isso? Daquele pastor, daquele pregador que fica toda hora falando, por que no grego? Por que no hebraico? Né? Porque aqui você está com o verbo auristo, aqui o verbo está no hitpael, né? E tudo mais. E fica falando ficar mostrando muitas questões gramaticais e linguísticas no sermão. Não que não possa ser falado nenhum, mas ficar mostrando muito pode ser uma coisa muito arrogante. Sim. Pode demonstrar muita arrogância mesmo. E acabar criando uma distância entre o pastor e a igreja, né? E o público, quando na verdade um comunicador ele deve sempre buscar se aproximar do seu público, né? Então foi nesse sentido que ele fez essa piada que para mim marcou muito, eu nunca vou esquecer. Não, mas é ótimo, conselho importante. E mais um conselho, né? Eu já mencionei isso até. Mas o hebraico vai ser a língua do céu, com certeza. Né? E se você não quiser ficar no céu, lá no cantinho, sem falar com ninguém, aprenda hebraico, porque boa, só assim André. você vai falar com Jesus no céu, tá bom? Já tá bom para ser pastor, André. O pessoal de Santo André já pode ir aprovando. Já pode tirar o presbítero em treinamento. Vamos passar pelo concílio. Legal, André. André, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente só tá parando realmente porque a gente tem, né, as nossas planilhas, nossos textos pra gente voltar, senão a gente ficava aqui. Né? E obrigado pela sua presença e com certeza você vai estar de volta aqui em outros episódios. Prazer obrigado enorme, mesmo. Vini. Marcilhão, obrigado também Valeu, por mano. estar aqui com a gente, cara. Sempre né? que quiser, e só chamar. compartilhar com a gente aí e vamos ver se na próxima você fala o alfabeto hebraico. Tem muita coisa de marketing para fazer, o alfabeto ficar depois. Muito obrigado a todos que nos assistiram, que nos acompanharam neste episódio. Não esqueça de dar o seu like, né? De avaliar aí na plataforma onde você estiver nos assistindo ou nos ouvindo apenas. E de também compartilhar com o máximo de pessoas que você conseguir, principalmente para aqueles que você sabe que estão aí se interessando ou já estudando as línguas originais. Um forte abraço, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau. Valeu.